Então, a partir dali, a gente fez um movimento de vida e tomou a decisão de empreender numa categoria que a gente enxergava, naquela época, já um grande potencial. E dali foi em que a nossa história começou. A partir dali, demos os primeiros passos até chegar aos dias de hoje. Em 2015, a gente brinca que era o oceano azul para tudo isso, porém, também ninguém tinha esse caminho ainda validado. Com uma oferta não só de produtos, mas uma comunicação de marca consistente que atendesse aos seus interesses, né? Mas o principal diferencial da marca foi o posicionamento. Então foram 3 anos de uma estagnação. Eu tento trazer essa visão de que uma marca é um sistema integrado. Essa gestão de inovação, né, é uma das nossas principais focos de trabalho hoje. Qual foi a tese que vocês levaram e como vocês se prepararam a nível de gestão de empresa também? Para garantir que aquele produto vai ser uma oferta consistente e aderente às necessidades do nosso público consumidor, né? O que foi importante para cada fase assim, da Dux, né, a sair de 0 para 1 milhão de faturamento, de 1 para 10, de 10 para 5? Quando a gente finalmente começou a crescer como negócio, até ali a gente faturava menos de R$1 milhão por ano. Mas no final do dia você sente uma paz no coração, né? De que as coisas estão caminhando com mais estrutura, mas não pode perder o ritmo do crescimento também, né? O correto uso de todas as ferramentas de maneira integrada, né? Para que a gente consiga fazer uma leitura do nosso consumidor, uma mensuração dos nossos indicadores, né? Governança da ROI? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que dá. Então hoje a gente tem aí mais de 1.500 influenciadores na nossa base. Precisa investir em experiência do cliente obrigatoriamente, né? Se fosse começar do zero uma marca hoje, com pouco recurso, mas com todo o conhecimento que você já adquiriu, o que você faria de diferente? Qual que seria o seu primeiro passo? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. No episódio de hoje a gente recebe um convidado que é um dos maiores nomes por trás de uma das marcas mais fortes do Brasil no setor de saúde e nutrição. Marcelo Pacífico é um dos fundadores da Dux Company, uma marca que começou com propósito, poucos recursos e hoje é referência nacional. Com mais de 300 produtos, presença digital robusta, comunidade engajada, uma marca com autoridade e agora com um novo parceiro, a XP Private Equity, que aportou 250 milhões para apoiar a nova fase da empresa. O papo de hoje é uma mentoria aberta para donos de marca. A gente vai falar de visão, estratégia, branding, crescimento, estrutura e como uma marca brasileira se prepara para faturar R$1 bilhão em 2025. Com vocês, Marcelo Pacífico no Made in Brasil. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Marcelo, estamos animados para esse bate-papo de hoje, né? Vocês aí têm um dos maiores cases, literalmente, do país. Grande referência aí, inclusive pra gente, né? Que tá na mesma jornada, que tá na mesma construção, que tem marca também no mesmo nicho. Então, tenho certeza que vai ser muito rico, tanto pra gente quanto pro pessoal que tá acompanhando a gente em casa. Pra gente começar, Marcelo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre o mercado de suplemento, né? Que vocês começaram ali em 2015, né? Já era um mercado competitivo. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente o que vocês enxergaram nesse mercado, né? O que fez vocês tomarem a decisão de entrar nesse mercado de suplemento e o que vocês fazem no dia a dia e durante essa construção para poder se diferenciar. Muito bem. Bom, antes de mais nada, olá Dom, olá Carol, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de contar a nossa história, compartilhar informações, trocar ideias sobre o mercado, sobre negócios, então... obrigado mais uma vez. E bom, começando pela primeira pergunta, a nossa história começou, como você falou, em 2015, portanto hoje, nesse ano, a Dux Company completa uma década de vida, né? E a história começou quando eu conheci meu sócio. Nós vivíamos momentos parecidos de vida, né? Os dois haviam se formado na mesma instituição, em períodos diferentes, então a gente não se conheceu durante a faculdade. E os dois estavam num momento de carreira em que a gente repensava um pouco as nossas ambições, né? Então, a gente tinha tido uma experiência no mercado financeiro e não estava muito satisfeito, né, com o nosso momento de carreira. Então, a partir dali, a gente fez um movimento de vida e tomou a decisão de empreender numa categoria que a gente enxergava, naquela época, já um grande potencial, né? Então foi daí que surgiu a ideia e daí que começou a nossa trajetória.
Naquela época, o mercado de suplementos era mais nichado do que é hoje, né? Já existiam alguns players nacionais e a gente identificou a oportunidade de se diferenciar através de um posicionamento de marca que se comunicasse com um público diferente do comum, né? Então, a maioria das marcas eram posicionadas no segmento de bodybuilding, de musculação, e a gente, até já como consumidor, né, de suplementos, que muitas vezes tinha que recorrer a marcas importadas, porque a gente não conseguia encontrar a oferta de produtos que atendia aos nossos interesses, né? Porque nós éramos um público diferente, né, do consumidor de suplemento. A gente quis, então, a partir daquele momento, construir uma marca que justamente pudesse oferecer o que a gente gostaria de ver no mercado nacional. Então, a gente encontrou uma oportunidade de se diferenciar através de uma marca que fosse um pouco mais abrangente, que conversasse com um público diferente. E dali que foi em que a nossa história começou. A partir dali demos os primeiros passos até chegar aos dias de hoje. Legal. E como que vocês pensaram nessa diferenciação? Foi a nível de comunicação, né? A própria identidade visual ali tem um perfil ali muito mais clean, né? Que de fato você não relaciona ali com a academia, com aquele público maromba e tal. O que mais vocês fizeram ali para conseguir, de fato, chegar nesse público que vocês queriam? Foi basicamente isso. Assim, a oferta de produtos era uma oferta semelhante, né? Era a oferta de produtos que compunha a categoria de suplementos na época, basicamente proteínas, que até hoje continua sendo o carro-chefe do setor, mas não era muito diferente do que as outras marcas já ofereciam. Era sim uma categoria de proteínas com uma qualidade superior, que tinha os aspectos sensoriais que a gente pretendia ver no nosso produto, mas o principal diferencial da marca foi o posicionamento, né? Uma marca que se posicionasse de uma maneira, acho que mais democrática, eu diria, né? Então, que pudesse ser vista por outros consumidores que não os frequentadores da academia, né? Os praticantes de bodybuilding, de musculação, apenas, né? Não que esse público não seja um público do nosso interesse, mas que outros consumidores de suplemento, aqueles que já consumiam e aqueles que viriam a consumir ao longo do tempo, se identificassem com a nossa marca e vissem na nossa marca uma marca com uma oferta não só de produtos, mas uma comunicação de marca consistente que atendesse aos seus interesses, né? Legal. Então foi basicamente uma estratégia de posicionamento, que também foi associada a um diferencial de produto, né? Não só na qualidade do produto, como eu mencionei, mas o início da empresa, a gente tinha uma linha de produtos com uma apresentação diferente também do que era comum. Então a gente começou com uma linha vendida apenas em monodoses, num canal digital, que são hoje os sachês, né? Os sachês de conveniência, de consumo imediato, que há 10 anos atrás não era algo muito usual. Então também foi uma forma da gente tentar se diferenciar e gerar alguma atenção diferente do público. E Marcelo, como foi esse processo de construção da comunidade? A gente olha hoje, a Dux são nutricionistas, são atletas, muitos influenciadores. E 2015 a gente brinca que era o oceano azul para tudo isso, porém também ninguém tinha esse caminho ainda validado. Então vocês abriram também este mar. Como foi esse processo de construção? Bom, eu diria que a estratégia de comunidades foi uma das nossas principais alavancas Legal. de crescimento, né? A gente começou esse trabalho nos primeiros anos da empresa, quando a gente começou a se relacionar com os nossos primeiros parceiros, os influenciadores digitais, né? Na época que o conceito de influência digital estava surgindo, as redes sociais estavam crescendo, né? A função de um influenciador digital se tornava uma profissão, né? E a gente percebeu que ali existia um caminho para o crescimento, porque os influenciadores digitais eram os novos formadores de opinião, né? E com o uso e o alcance das redes sociais, essa opinião poderia reverberar muito mais, né? Então isso associado a uma qualidade de produto, um produto que entregava, né, uma experiência de consumo superior e uma amplificação de voz através da nossa comunidade, gerou um resultado muito poderoso para a gente e foi um dos principais tracionadores do nosso crescimento, né? E desde então o que a gente foi fazendo foi
expandindo essa estratégia de comunidades, mas adaptando a cada tipo e perfil de comunidades. Não só os influenciadores digitais, mas também os outros profissionais de saúde, como prescritores, né, como treinadores, personal trainers, assessorias esportivas, né? Os próprios clientes formam suas próprias comunidades, né? E a gente foi, ao longo do tempo, aprendendo a trabalhar essas comunidades e entendendo o potencial que elas poderiam proporcionar para o nosso negócio, né? Então, porque no final das contas, cada uma dessas comunidades é um formador de opinião, né? É alguém capaz de influenciar uma decisão de compra de um cliente. E isso, com certeza, contribuiu muito para a nossa construção e consolidação de marca. E isso vocês foram sempre olhando, fazendo com o time interno, construindo, escalando. E o que você enxerga de diferente na hora de trabalhar com um atleta, com um influenciador, a comunidade do cliente? Como que vocês fazem na prática? Bom, nosso trabalho sempre foi feito com o time interno. Legal. No início a gente terceirizava, né, alguns serviços, mas ao longo do tempo a gente foi cada vez mais verticalizando o negócio. Então hoje a gente tem uma cadeia bem verticalizada que vai desde do laboratório que desenvolve os nossos produtos, passando pela nossa indústria, logística, time comercial, time de marketing, time de visitação médica, todas as áreas administrativas e corporativas compõem o nosso quadro interno hoje. Então, esse foi uma estratégia que a gente adotou como negócio, que sempre funcionou muito bem e a gente foi, ao longo do tempo, à medida que o negócio foi crescendo, né, no momento certo, internalizando as principais competências até chegar na estrutura que a gente tem hoje. E aí esse time foi aprendendo a lidar com essas comunidades, né, e a desenvolver essas estratégias. E cada vez mais a gente foi se apropriando desse conhecimento e dessa competência. Então, eu diria que esses são os nossos principais diferenciais, né, o nosso time, porque através de um time com um propósito muito claro, movido por uma cultura sólida e uma estratégia muito bem definida, a gente consegue chegar a resultados muito mais expressivos. Então, esse foi uma das principais construções e conquistas nossas como negócio. Legal. E ainda pegando essa fase do começo ali, o que você teve ali de maiores desafios, ou que você, né, considera ali os maiores erros, ou os maiores acertos, né, tanto a nível de time, de produto, de canal de venda? Como que foi essa experiência ali do começo? Bom, o nosso começo, ao contrário do que muita gente imagina, vendo um negócio como ele é hoje, né, foi muito difícil, né? Como é a vida da maioria dos empreendedores no Brasil, né? A gente enfrentou os nossos desafios, a gente teve que passar pelos nossos sacrifícios, né? A empresa começou em 2015 e até o final de 2017 a gente não havia conseguido tracionar o negócio do jeito que a gente gostaria, né? Então foram 3 anos de uma estagnação, em que a gente conseguiu desenvolver um excelente produto, uma marca legal, né? A gente tinha todos os fundamentos para ter um negócio próspero, mas faltava alguma coisa para a gente conseguir alcançar o crescimento esperado, né? E aí eu acho que esse foi um dos principais erros que a gente cometeu ao longo da nossa jornada, que felizmente a gente conseguiu corrigir a tempo. Mas foi... a solução foi encontrada no limite do que poderia, né? A gente estava muito próximo de ter que tomar alguma decisão de encerramento do negócio, porque, infelizmente, a gente não estava conseguindo obter os resultados que seriam suficientes para manter o negócio de pé, né? E esse erro era que a gente estava negligenciando talvez um dos aspectos mais importantes de qualquer negócio, né? A gente estava colocando muita dedicação no produto, que esse sim é o aspecto mais importante, né? Em construção de marca, né? Em outros tipos de estratégias e iniciativas, mas a gente pecava no principal, que era fazer o mercado conhecer a nossa marca e o nosso produto, ou seja, investir em esforços comerciais, né? A gente tinha talvez a ingênua ideia de que somente desenvolver um bom produto e ter uma marca bacana seriam suficientes para fazer o consumidor nos conhecer, tomar a decisão de consumir o nosso produto e escalar o negócio, né? Então, foram 3 anos que a gente demorou para
se dar conta disso. E aí, quando a gente percebeu, a gente mudou um pouco a estratégia, investiu mais em esforços comerciais e aí, finalmente, a gente completou aqui a peça que estava faltando no quebra-cabeça, que era conectar o nosso produto e a nossa marca com o mercado consumidor que já estava em crescimento, né? E foi daí que a gente finalmente conseguiu encontrar a nossa trilha de crescimento. Mas o fato da gente ter negligenciado os esforços comerciais nos primeiros anos talvez tenha sido um dos nossos maiores erros, que quase custou muito caro. E é um erro comum, né? A galera se apaixona pelo produto, pela marca e fica até com esse sentimento de meu produto é muito melhor que a marca do concorrente, mas peraí, ninguém conhece o seu e o concorrente sim, né? Exato. A gente vê muito isso. Eu mesmo, no meu papel ali dentro do Brand Legacy, eu tento trazer muito essa visão, né? De que você não pode enxergar uma marca como um departamento isolado ou algo, sabe? Uma frente que você vai trabalhar bem ali vai ser o suficiente para te ajudar a escalar. Eu tento trazer essa visão de que uma marca é um sistema integrado, né? E interligado, e que você precisa conseguir trabalhar. Claro que você não vai ser o Neymar de todas as áreas, né? Se for melhor ainda, mas que você tem que ter um mínimo assim de profissionalismo, né? E de competência para tocar todas essas frentes, né, simultaneamente, né, de maneira sinérgica, para você conseguir fazer um resultado legal ali. Porque a gente vê marca com produtos incríveis, só que na hora que a gente vai ver não está fazendo um bom trabalho ali no marketing, então o produto é incrível, mas ninguém conhece, então ela não traciona, né? A gente vê marca que faz um trabalho incrível de performance, de marketing, de tráfego, de influenciadores, mas o produto não é tão bom, então não dá recorrência, né? A gente vê marca com produto bom e fazendo tudo certo, escalando, fazendo um bom trabalho em performance, tráfego, growth, marketplace e tal, só que cresce tão rápido e às vezes perde a mão do fluxo de caixa, porque crescer rápido custa dinheiro também, né? Então assim, é legal ter essa visão de que não basta ter o melhor produto ou ser a melhor pessoa de performance ou de influência, tem que trabalhar essas frentes ali como um todo, né? Posso aprofundar nisso? Quando você falou sobre esse investimento mais na área comercial, vocês nasceram no digital. Sim. E aí esse investimento, né, para a área comercial, então a gente está falando ali de campanhas mesmo, dentro do online. Vocês foram olhar mais para influência, foram olhar para tráfego, né? Quais que foram essas alavancas? Foi também no ambiente digital, mas naquela época a gente já tinha mudado um pouco a nossa estratégia, né? E adaptado para proporcionar a abertura do canal B2B, né? Legal. Então, que é outro bicho, né? Que exatamente. Que são complementares, né? São estratégias complementares, mas bastante distintas, né? Então, os nossos esforços e investimentos nas frentes comerciais foram direcionados tanto para o início do trabalho com influenciadores e construção de comunidades, né? Foi quando a gente começou a trazer os primeiros parceiros, a desenvolver um modelo de negócios que funcionasse de maneira que gerasse não só alcance, mas também conversão, né? E também um investimento para o desenvolvimento de uma força própria de vendas para o B2B, né? Que era atípico para o mercado, ainda é um pouco atípico para esse mercado, né? Que geralmente recorre a uma força de vendas terceirizadas, né, através do representante comercial. E a gente entendeu que para um produto que tinha características técnicas que precisavam ser comunicadas, né, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho de vendas consultiva, né, uma venda mais de longo prazo, não uma venda imediata, né, para a gente converter uma loja, um ponto de venda de uma marca ainda desconhecida, é necessário um trabalho um pouco mais insistente, né? E dedicado, né? E também com conhecimento e propriedade para falar do produto profundamente, né? Destacando todos os diferenciais, a gente entendia que era necessário desenvolver um time próprio de vendas, né? Então, esse, na verdade, foi o principal destino desses investimentos que a gente fez, né? Formar um time próprio de vendas, que até hoje também é um dos nossos principais pilares comerciais. Aí foi a ideia que a gente começou a conseguir tracionar o negócio, e encontrar um crescimento. Nessa época, vocês já tinham a visitação médica também? Não. Ainda não. A visitação médica começou alguns anos depois, né, que também veio para complementar uma estratégia comercial, enquanto o time de vendas gera o que a gente chama de sell-in, né, de introduzir os produtos no ponto de venda, a gente tem que fazer em paralelo todos os esforços para gerar o sell-out, né? Ou seja, para gerar a demanda
e fazer com que o consumidor entre no ponto de vendas com uma decisão tomada sobre qual marca ele pretende adquirir, né? E aí que entra o trabalho com o prescritor, é a formação, né, de credibilidade, né? De apresentar os nossos produtos e de ter ao nosso lado uma comunidade prescritora que exerce um poder de influência também muito forte na decisão de compra do consumidor. E aí contribui para o sell-out e faz, né, a roda girar, faz o produto ter giro. Excelente. Interessante. É. E são poucas, né, as marcas que fazem um bom trabalho, né, de prescrição, né, de colocar time para fazer isso. E às vezes, eu, por exemplo, nunca fiz, e eu fico com uma leve impressão de que às vezes é um trabalho que vai te trazer um resultado ali mais a médio e longo prazo, não é o tipo de ação que você escala muito rápido, né? E a gente com a cabeça de hoje, querendo fazer tudo rápido, escalar tudo rápido e tal, às vezes faz mais sentido eu olhar para marketing, que eu sei que eu vou, né, começar a fazer um trabalho ali, entender campanha, entender público, tá? Mas eu acerto, eu sei que eu coloco 100 mil ali, sai 300, que eu coloco 1, sai 3, que eu coloco 10... isso parece mais sexy, né, ou mais atraente do que eu começar um trabalho de formiguinha ali em cima de prescrição. Mas eu também fico com a impressão de que no médio e longo prazo é um trabalho que você faz que te traz um negócio muito mais sólido, né? Uhum. Como que você enxerga isso, né? Como que você... provavelmente você estava trabalhando todas essas frentes ao mesmo tempo, B2B, digital, prescrição. Como que foi isso? A sua percepção está absolutamente correta, né? É isso mesmo. O trabalho com prescritores, né, é um trabalho mais demorado, né? Ele exige um investimento, diria que até maior, né? Mais complexo, né? Porque você precisa desenvolver material, né? Capacitar um time, né? Fornecer as condições e as ferramentas para que esse time possa desempenhar o trabalho, né? Um trabalho que hoje não é só mais um trabalho de campo, ele se complementa também ao trabalho digital, né? Agora a gente consegue se comunicar com os prescritores também através dos canais digitais, né? E exige tempo para gerar credibilidade junto a essa comunidade tão exigente, né? Então não é um resultado imediato em que a gente vai lá e na primeira visita a gente já começa a enxergar a prescrição, né? É um trabalho que precisa ser, acima de tudo, consistente e recorrente. Frequência, né? Frequência e sequência. E também precisa ter escala, né? Não adianta só a gente querer falar com prescritores da cidade de São Paulo, né? Se a gente quiser construir uma marca nacional, né, com escala territorial ampla, a gente precisa também ser capaz de escalar essa nossa estratégia, né? Então, é custoso, é demorado, é trabalhoso, mas gera um resultado muito sólido, né? Um resultado mais perene, que não é excludente com as outras estratégias, né? As outras estratégias de investimentos no digital, né, com influenciadores digitais e todas as outras estratégias que a gente compõe, né, no nosso negócio, elas, no final das contas, elas acabam se complementando, né? Então, enquanto umas proporcionam um resultado mais imediato, outras vão gerar um resultado mais a longo prazo, né? E, no final das contas, o resultado final da companhia ele acaba sendo melhor, né? Então, é mais ou menos assim que a gente enxerga e que a gente tenta administrar e acomodar todos os investimentos no nosso plano de negócio. Legal. E a gente às vezes traz até algumas perguntas assim de alguns números ali, né, menores, para trazer clareza para quem está nos acompanhando do que muda de uma fase para outra, né? E a gente falou, né, aqui de trabalho de prescrição, do B2B, do D2C. Como que foi essa jornada, né? Como que foi os momentos na história da Dux, né, onde você teve saltos de crescimento
E o que você acredita que gerou cada um desses saltos, né? Eu imagino que um momento tenha sido ali a hora que você acertou o trabalho no B2B, outro na hora que você acertou o trabalho no B2C, no D2C, quando a prescrição ali começou a gerar frutos, né? O que foi importante para cada fase assim da Dux, né? A sair de 0 para 1 milhão de faturamento, de 1 para 10, de 10 para 5. Pode trazer um pouco dessa jornada? Claro. Na verdade, eu diria que a gente nunca viveu saltos de crescimento, né? Tá. Desde que a gente finalmente encontrou a estratégia ideal, que foi quando a gente investiu na força própria de vendas e começou com o trabalho de influenciadores, a gente entrou numa jornada de crescimento que nunca mais parou, né? Legal. Então, claro, esse crescimento ele foi diminuindo ao longo do tempo em termos proporcionais, né? Mas foi um crescimento consistente ao longo de todo esse período, né? Uhum. Então, desde 2018, ou seja, 7 anos atrás, quando a gente finalmente começou a crescer como negócio, até ali a gente faturava menos de R$1 milhão por ano. A gente nunca mais cresceu por ano. Olha só que interessante. Então, durante 3 anos, você vendia menos de R$100 mil por mês. Exatamente. Que loucura. Exatamente. Até o final do 3º ano, a nossa meta como companhia era superar R$100 mil de faturamento no mês. Uau. Meu Deus. E a gente não Agora conseguiu. você vai inspirar a galera, hein? Porque, ó, tá vendo? Dá pra chegar num bi. Exato. E aí, desde que a gente começou a crescer, a gente nunca cresceu menos do que 50% ao ano. Que então, sensacional. Continua sendo até hoje um crescimento bastante acelerado. Uau, que legal. E aí, respondendo a tua pergunta, fases, né? Foram várias estratégias, cada uma surgindo no momento certo, né? Uhum. Então, como eu comentei, ao longo do tempo a gente foi verticalizando o negócio, né? Investindo na internalização de competências que a gente julgava importante e estratégica, né? E em cada ano foram surgindo desafios novos que a gente foi se adaptando como companhia para enfrentá-los. Uhum. E também gerando crescimento. Então isso envolve a abertura de novos canais, lançamento de novos produtos, né? O desenvolvimento de novas estratégias comerciais, a internalização de aspectos-chave do negócio, né? Como o desenvolvimento do nosso centro de distribuição, a construção da nossa indústria, da nossa fábrica própria, né? Uhum. E assim por diante. Então, cada ano foi tendo um investimento principal, né, que foi gerando os seus resultados. Então foi uma trajetória de crescimento sólida e acelerada ao longo de 7, 8 anos aí que a gente tem atravessado. Legal. Marcelo, como que você enxerga os lançamentos nesse mercado? Porque eu vim do mercado cosmético e o mercado cosmético sempre foi movido por muito lançamento. Uhum. Logo no início da minha marca, eu tive algumas frustrações de lançar o próximo produto e cair a venda do produto que era o meu best-seller. Até que a gente foi tentando equilibrar um pouco as estratégias também e o empenho ali, o foco do time. Como que vocês trabalham assim esses lançamentos, o foco do produto, lança um novo sem cair o que já é curva A? Essa gestão de inovação, né, é uma das nossas principais focos de trabalho hoje. Perfeito. Né? Que é um trabalho multidisciplinar, envolve diversas áreas da companhia. Que precisa agregar visões diferentes para viabilizar o lançamento de um novo produto, né? Então, isso começa numa visão de marketing, né, para entender as necessidades do consumidor, as tendências de mercado, né, e as oportunidades de portfólio que a gente ainda pode explorar, né? Tudo isso complementado também com uma análise financeira, né, para entender se é viável lançar um determinado produto, se o produto vai entregar uma margem saudável para o negócio, né? É um trabalho que também conta com participação de time de P&D, que é quem vai executar o projeto, que é quem vai viabilizar, né, a fórmula do produto, transformar toda aquela visão, aquele desejo de marketing em um produto com aspectos sensoriais, né, um produto que consiga cumprir todos os requisitos regulatórios, né, do nosso setor. Então, aí também entram times regulatórios, time de qualidade, né, para garantir a qualidade e o enquadramento regulatório do produto. O processo de desenvolvimento também passa pelos times de fábrica, né, para a gente testar, né, a produção de um novo produto, né, para a gente identificar a melhor forma, né, a melhor configuração
para a fabricação de um produto, se a gente vai internalizar a produção, se a gente vai buscar um parceiro para nos apoiar ao longo do processo produtivo, né? No final das contas, a gente também tem que envolver times comerciais, né? Para estimar a demanda de um produto, para a gente já começar a discutir estratégias de go-to-market, como é que a gente vai introduzir o produto, quais canais que a gente mais acredita que esse produto vai performar. Então, é um ciclo longo, né, que envolve muitos times e que tem que ter muito cuidado, justamente para evitar os riscos que você mencionou, né? É um processo que vai exigir muito investimento, tanto financeiro quanto investimento de tempo de muita gente, a gente precisa ser muito assertivo para garantir que aquele produto vai ser uma oferta consistente e aderente às necessidades do nosso público consumidor, né? E a categoria de suplemento, ela tem uma característica própria de ser uma categoria com um portfólio bastante extenso, né? Porque, principalmente hoje, né, com a expansão do segmento, né, e do mercado consumidor, é cada vez maior, né, a quantidade de categorias, né, e oportunidades que a gente pode explorar. Então, é um mercado que, por definição, né, é caracterizado por portfólios amplos. Então, isso traz um grau de complexidade ainda maior, né, de ter um ciclo de inovação que seja ágil, consistente e assertivo. Legal. Teve alguma estratégia que você lembra, assim, dos seus últimos lançamentos que vocês falaram, assim, puxa, isso deu muito certo, a gente fez diferente, o time comemorou, o resultado financeiro chegou? Eu acho que o nosso maior case de sucesso de inovação foi a nossa linha Freshway, que é uma linha da categoria de proteínas, né, que é uma categoria mais comoditizada no mercado e que ainda assim a gente conseguiu se diferenciar. Então, é uma linha de proteínas 100% natural, feitas com ingredientes 100% naturais, né, que trazem esse apelo de naturalidade, né, e que não por isso perdem os aspectos sensoriais. Muito pelo contrário, a gente consegue até agregar um sabor ainda melhor para essa linha de proteínas. Isso fez com que a gente conseguisse se diferenciar num mercado muito competitivo, né, que é a oferta de proteína, que hoje é o principal nutriente buscado pelo consumidor de suplemento, e fez com que essa linha hoje fosse a nossa best-seller, né, o nosso produto mais vendido hoje. Que incrível. É a nossa linha de fresh. Então, esse eu diria que é o nosso principal case de sucesso de inovação e lançamento de produto. Legal. E como que vocês trabalham? Assim, a gente acompanha ali algumas marcas também no mercado, e eu, por muitas vezes, já quis lançar whey, linha de whey, né, dentro da marca. E meus amigos aí, mais velhos de guerra aí, né, que estão mais tempo no mercado, sempre falam, Dom, esquece, cara, você tá indo bem. Não inventa moda, não vai lançar whey, não fica olhando pra creatina. Você tá com margem, continua desse jeito. Como que é? E eu imagino que o whey seja bem representativo, né, no faturamento da Dux hoje. Como que você trabalha essa questão para conseguir equilibrar o volume e margem, né, faturamento e margem, uma vez que o whey em especial e a creatina também são produtos ali com margem tão apertada no mercado? De fato, acho que proteína hoje, assim como a creatina, né, são os produtos mais consumidos, né, não só no Brasil como no mundo. E como toda categoria de produto que tem uma alta demanda, é muito concorrida, né? E quando a concorrência é muito acirrada, as margens ficam comprimidas, né? O espaço de diferenciação é cada vez menor e se torna um produto desafiador, porém necessário, né? Porque, por outro lado, uma marca de suplementos precisa necessariamente oferecer o principal produto da categoria, que é a proteína e a creatina, né? Então, enquanto a gente precisa conseguir se diferenciar nesses produtos que são cada vez mais comoditizados, né? Precisa haver uma estratégia de diferenciação, não dá para entrar na briga comum, né? E eu acho que felizmente a gente consegue fazer isso. Também tem o trabalho de diversificação de portfólio para buscar outras alternativas de complementação de mix, né? E equilíbrio de receita e margem, né? Legal.
Então, acho que tem aí 2 desafios, né? O desafio de diferenciação na categoria mais competitiva, que precisa ter, né? Mas eu concordo um pouco com as sugestões que te dão, né? Tem que tomar cuidado, porque todo mercado concorrido vai exigir investimentos maiores e você vai ter uma rentabilidade menor no produto, né? Mas se a gente quer se posicionar como uma marca, a principal marca de suplementos do setor de nutrição e saúde, a gente precisa também oferecer esses produtos, né? Legal. Então, Legal. E mais uma pergunta, ainda falando de produto. A gente hoje enxerga um certo desafio, né? Até nas nossas marcas e a gente vê o mesmo se repetindo ali nas marcas dos nossos mentorados ali, em relação à comunicação, né? Porque ao passo que tem ali os prós e os contras de ter uma marca com poucos SKUs, também tem os prós e os contras ali de ter uma marca com muitos SKUs como vocês ali. Com certeza o nível de complexidade ali da gestão, né, de vocês de portfólio com certeza é muito maior. Como que é para você essa gestão de portfólios? Principalmente pensando assim na comunicação, né? Porque, por exemplo, hoje quando a gente pega a Denavita, né, marca ali de vitaminas e suplementos, a gente acabou criando um público ali aonde mais da metade do faturamento vem de pessoas que estão consumindo produtos com o objetivo de perda de peso, de manutenção de peso, né? Quando eu vou criar, às vezes, um outro produto, né? Por exemplo, a gente está discutindo alguns, né, no momento ali, aqueles dadinhos de creatina que o pessoal começou a lançar agora, tal, a gente está analisando. Agora, tem produtos que, às vezes, não é a mesma comunicação do core da Denavita, né? E para eu conseguir posicionar e escalar um produto desse, é uma comunicação diferente, sabe? É um esforço de investimento diferente e tal. Como que é trabalhar com tantos produtos assim? Olha, eu diria que esse é o nosso principal desafio de marca, né, atualmente, porque a nossa estratégia de marca visa atender um público cada vez maior, né? A gente está se posicionando como uma marca de saúde humana. Portanto, quando a gente conversa com o público humano, né, a gente está conversando com diversos perfis de consumidores, né? E aí que entra um desafio de marca para garantir que você consiga não só ter uma oferta de produtos consistentes com todas essas necessidades, mas também uma comunicação que seja abrangente e elástica, né? Entre um aspecto aí de elasticidade de marca. Ou seja, como fazer com que sua marca consiga se comunicar com vários públicos de consumidores ao mesmo tempo, né? Então, aí entra tanto uma estratégia de construção de marca, né? Construir uma marca que seja identificada, né, por todos esses consumidores como uma marca relevante, né? E nas estratégias de comunicação, a gente precisa adaptar a comunicação para cada consumidor e em cada canal, né? Felizmente, hoje a gente pode contar com recursos digitais que permitem, né, a segmentação da comunicação. Então, a gente consegue segmentar diferentes tons de mensagem e comunicação, né, respeitando o mesmo posicionamento de marca, né, em diferentes canais para acessar cada público que a gente almeja, né? Então, hoje você tem as estratégias de CRM, né, as estratégias de investimento em mídias digitais, a própria estratégia de influenciadores é segmentada, né? A gente consegue, a gente categoriza hoje os nossos parceiros e influenciadores de acordo com perfis, né? Então, exige um trabalho muito mais coordenado, um investimento muito maior, mas é possível fazer uma comunicação abrangente e com vários
tipos de consumidores ao mesmo tempo, né? Mas é um grande desafio e hoje é um dos nossos principais desafios de marca. E internamente vocês separam o time também para isso dar certo? Sim, também. Hoje, principalmente, nosso time de marketing ele tem uma divisão por categoria para garantir que cada categoria tenha um conhecimento aprofundado de seu consumidor, né? Então, isso envolve tanto os processos de desenvolvimento de produto, ou seja, cada célula de categoria, cada vertical de categoria olha para o seu próprio portfólio. É claro que depois tem uma visão integrada do portfólio completo da companhia, né? E também nas estratégias de comunicação, né? Então, acho que pessoas, né, recursos de marketing específicos para conseguir desenvolver comunicações mais segmentadas e específicas para cada consumidor. Acho que é importante ter esse olhar mais focado e dedicado para que a nossa comunicação seja mais precisa. E Marcelo, nesses 10 anos, né, uma bagagem e tanto, o que você sentiu que mais assim te fez mudar, né? Porque a gente fala, poxa, um CNPJ fortíssimo, mas é o CPF por trás, né, construindo, e parabéns pela construção. Obrigado. Quais que foram as fases que mais mexeram com você? Olha, acho que ao longo de todas as fases a gente vai crescendo, né? Aprendendo e evoluindo. Eu acho que o que o negócio mais proporcionou para mim foi resiliência, né? Acho que é importante ter resiliência. E a compreensão, né, e o entendimento da importância de construir um time, né? Até então eu nunca tinha sido gestor, eu nunca tinha tido a experiência de formar um time. Durante os primeiros anos a gente não tinha time, né? Nós éramos os únicos funcionários do negócio, a gente tinha que desempenhar todas as funções ao mesmo tempo. E quando a gente começou a trazer as primeiras pessoas para o nosso time, a gente percebeu, né, o efeito poderoso que um time engajado pode proporcionar, né? E a partir daí eu acho que uma das nossas principais habilidades como fundadores do negócio foi a capacidade de construir time, né? De trazer as pessoas certas para as posições certas, né? Motivar essas pessoas, né? Fazer com que essas pessoas sejam movidas por um propósito, né? Engajadas por uma cultura, né? E acreditar no potencial, né, de um time coeso, né? Então, acho que isso foi o principal ensinamento que o negócio me trouxe, né? Capacidade de formar time. Legal. Já eu vou até querer aprofundar um pouco mais nessa questão de time, porque a gente enxerga que é um dos maiores desafios de 100% dos empresários, né? Encontrar as pessoas certas, fazer uma boa gestão dessas pessoas, motivá-las, né? Motivar para não ter aquele turnover ali. Agora, uma outra coisa que a gente gosta de trazer é que, e às vezes até num tom assim de coach, né? Que eu particularmente gosto muito de um cara chamado Tony Robbins, e faz 15 anos que eu ouço ele falar que o seu negócio nunca vai ser maior do que você. E que você sempre será o maior gargalo do seu negócio, né? E se você quer que seu negócio cresça, você precisa crescer, se desenvolver. Concordo. Tanto a nível de conhecimento, de habilidades, né? Resiliência, né? Que você precisa desenvolver também. Como, ao longo do tempo, você buscou esse crescimento e esse desenvolvimento pessoal para ter a capacidade, né, de continuar ali fazendo um bom trabalho enquanto líder da empresa? Eu acho que esse conhecimento foi adquirindo ao longo da jornada, né? Porque é um conhecimento que dificilmente se ensina, né, na literatura, né? Acho que se ensina através de exemplos, se ensina através de atitudes, né? E se aprende muito através da experiência, né? Então, eu fui sendo exigido, né, ao longo do tempo pelo próprio negócio, né? Então, a capacidade de formar time, engajar um time, motivar um time, você vai aprendendo ao longo do tempo, né? E eu concordo plenamente com o comentário que você fez de que o trabalho de construir um time também envolve
um exercício de desapego e de humildade, né? Para você entender que, apesar de você ter sido o fundador do negócio, né? O pioneiro ali de todo o projeto, você não é maior do que o negócio, né? E por mais que você seja extremamente competente, né? Nas suas funções, né? Você sempre vai esbarrar nos seus próprios limites de conhecimento, né? Você nunca vai conseguir reunir todas as competências ao mesmo tempo. E para que o negócio cresça e prospere, é importante ter essa percepção, né? E reconhecer que um time, um trabalho coletivo é muito mais poderoso do que qualquer desempenho individual, né? Então foi essa constatação que fez com que a gente sempre investisse no nosso time em primeiro lugar, né? Então, quando a gente começou a trazer pessoas, formar lideranças, criar departamentos, a gente entendeu que o negócio poderia ser muito maior do que se estivesse 100% sob o nosso controle, né? Isso exige um trabalho, como eu comentei, de desapego, porque ao longo do tempo as decisões não são mais só suas, né? As opiniões não são mais só suas. É preciso haver pluralidade de opiniões, né? Diversidade de visões para você compor um resultado maior e mais sólido, né? Tá. Então, acho que esse foi um aprendizado muito valioso ao longo da nossa jornada. Legal. Muito, muito boa a resposta. Não foi o que eu queria, mas foi boa. Eu esperava que você tivesse falado, poxa, eu encontrei um mentor, né, ao longo da jornada, e aí eu ia explicar para a galera a importância de ter mentores, né? Mas brincadeiras à parte, no final das contas, o que eu tento trazer é que é fundamental, né, você aprender com os próprios erros, mas pode ser melhor ainda se você tiver a oportunidade de aprender com erros dos outros. Com certeza. Né? E quando você me fala que você demorou 3 anos para conseguir faturar mais de R$100 mil no mês, em contrapartida, a primeira marca aqui que eu criei, no 7º mês ela estava faturando mais de R$1 milhão no mês. Né? Então, foram assim, acho que no 3º ou 4º mês a gente já tinha passado de R$100 mil. E às vezes o pessoal até me pergunta, né? Poxa, Dom, mas como que foi? Como que você conseguiu começar e escalar tão rápido, né? E o que eu fiz no final das contas foi não buscar mentores necessariamente, mas que de certa maneira eram, porque eu me conectei com pessoas que já tinham mais resultado que eu, né? Eu me conectei, por exemplo, com a Carol, que já estava escalando outra marca ali com influenciadores, com o Lucas, que já tinha 11 anos de e-commerce, já sabia exatamente o que fazer. O Pompeu, né? Que na minha opinião é um dos melhores hoje do Brasil, quando se fala em mercado livre, né? Então eu comecei sabendo exatamente o que fazer em influência, em performance, em mercado livre, e isso acelerou muito a curva de aprendizado e os resultados. E aproveito o momento para trazer aqui para você, né? Que assim como eu pude acelerar esse meu resultado, me conectando às pessoas certas, a gente traz agora essa oportunidade para você, né? Que quer acelerar a tua curva de aprendizado e seus resultados, aproveitando da nossa bagagem, do nosso conhecimento. E quando eu falo a gente, né, hoje nós somos 4 sócios aqui, são 14 marcas, pouco mais de 800 milhões de faturamento acumulado nos últimos 7 anos, praticamente tudo no digital, né? Então esse é o jogo que a gente sabe jogar. E se você é dono de marca e às vezes você não está conseguindo crescer tua marca, né, na velocidade que você gostaria, ou você não está crescendo, ou você está caindo, né? Ou às vezes você tem um negócio grande já, robusto, no físico, mas você ainda não aprendeu a jogar esse jogo do digital, não está conseguindo tracionar do jeito que você gostaria, a melhor oportunidade que você tem é na imersão Brand Legacy. Tá? E eu não falo isso da boca para fora, a gente teve muitos feedbacks da última imersão que tinha sido a melhor imersão, né, que muitos ali haviam participado. E o que a gente fez de diferente é porque a gente não é esses mentores, né, que guardam ouro, que solta uma coisinha ali, outra aqui num evento para te vender um mastermind, né, e fazer você... Não, a gente entrega o que a gente tem de melhor na imersão. A gente tem sim um programa de aceleração ali que dura 1 ano, só que a diferença é que você tem a oportunidade de aplicar e implementar o que a gente ensina
com a nossa ajuda, com o nosso acompanhamento. Né? Ali na imersão, de fato, a gente abre nossos números, a gente abre nossas estratégias, a gente mostra não só o que a gente faz, mas como a gente faz na prática para escalar as nossas marcas. Próxima imersão vai ser nos dias 7, 8 e 9 de agosto, ali em Alphaville, São Paulo. Nós estaremos lá, não só, né, os mentores ali, sócios do Brand Legacy, mas Lázaro do Carmo vai estar lá com a gente também, Di Santana, maior nome do e-commerce brasileiro, Rony, né, famoso ali pelo case da reserva, vai estar lá com a gente, e mais alguns cases de sucesso compartilhando o que eles estão fazendo de diferente, tá? Então, você quer levar a tua marca para o próximo nível, você quer escalar a tua marca no digital, faz tua inscrição, que o nosso time vai entrar em contato, vai avaliar se você tem perfil para estar com a gente, e se tiver, vai ser um prazer te encontrar daqui 15 dias, né, quando vai começar a nossa imersão. Show? Agora, eu queria voltar no time? Na questão de time, né? Em que momento você acredita que vocês começaram a pegar a mão, né, dessa gestão de time, e o que mudou para isso acontecer? Porque, de fato, ainda hoje, né, a gente tem projetos novos que às vezes leva muito tempo para a gente conseguir acertar as pessoas certas nas posições certas. E assim, dependendo do negócio que a gente está olhando, a gente percebe que as pessoas ali, elas são muito assediadas, Sim. né? Então não é fácil segurar essas pessoas. Como que essa foi, né, na tua história, e hoje essa gestão de time ali para você? Perfeito. Eu acho que desde o início a gente soube criar uma cultura, né? Uhum. Que não foi algo planejado, né? Foi um resultado natural, porque a cultura nada mais é do que o resultado das nossas ações internas, né? E reflexo dos nossos valores pessoais, né? Uhum. E a cultura sempre exerceu um papel de engajamento interno muito forte, né? Desde os nossos primeiros colaboradores, né? Uhum. Mesmo quando a gente ainda era uma empresa pequena, de 5, 10 colaboradores, já existia ali uma cultura percebida, né? E ao longo do tempo que a gente foi fazendo, foi cada vez mais materializando essa cultura e transformando essa cultura em algo palpável, né? Apesar de subjetivo, um pouco mais palpável, para que as pessoas pudessem se conectar através dessa cultura. Principalmente numa empresa hoje que está distribuída nacionalmente, né? Com escritórios descentralizados, né? Então é ainda mais importante que essa cultura seja compreendida e percebida por todos os colaboradores, né? E além da cultura, o que a gente foi desenvolvendo foi uma capacidade de idealizar a estrutura ideal, né? O organograma ideal que atendesse aos objetivos da companhia, né? Ou seja, conseguir planejar, né, os departamentos, né? Identificar as principais competências e perfis de profissional que a gente precisava para cada uma das cadeiras, e ao longo do tempo ir cada vez mais seniorizando essa estrutura, ou seja, trazendo as primeiras lideranças, né? E ao longo do tempo cada vez mais fortalecendo essa estrutura com lideranças mais experientes, capazes de fazer a gestão de times maiores, né? Uhum. Então, com o tempo a gente foi entendendo, né, a melhor forma de construir um time, né? E também entendendo a importância de investir num time, né? Porque só investindo num time, né, oferecendo condições de trabalho adequadas, salários competitivos, que a gente é capaz de atrair os melhores profissionais, né? Uhum. E os melhores profissionais são aqueles que fazem a diferença, né? Então, assim que a gente foi cada vez mais entendendo, né, o resultado que isso trazia para o negócio, uhum, e desenvolvendo essa capacidade de construir o nosso time. Legal, legal. Antes também da gente entrar ali no digital, que a gente tem algumas perguntas. De investimento, né? Eu tô aqui querendo perguntar. Newbie. Bom, quer puxar? Eu sou bom, só para fechar essa questão do B2B, time. Porque, enfim, muita história, muito tempo, muita coisa legal, muito insight que dá pra gente tirar.
Né, hoje você comentou aqui comigo que o B2B ali é muito representativo, né, para a Dux. Ao longo do tempo, e até para a gente trazer insight para o pessoal que está acompanhando, o que você entendeu que faz a diferença para você conseguir ter um bom resultado no varejo físico? No varejo físico, eu acho que a principal alavanca de crescimento é o nosso time. Né? De novo, voltando ao assunto do time. Né? Porque, como eu comentei lá no início da nossa conversa, né? Foi um time próprio, desenvolvido desde o início, né? Um time dedicado exclusivamente à venda do nosso portfólio, que a gente consegue capacitar, né? Desenvolver e, com o tempo, colher os resultados desse investimento. Né? Então, esse time proporciona muito mais autoridade para falar do produto. Né? Ele constrói relacionamento com os clientes de uma maneira muito mais sólida e duradoura. E esse time, no final das contas, ele acaba proporcionando uma distribuição massiva dos nossos produtos. Né? Então, hoje, de fato, o canal B2B é o nosso canal mais relevante. Né? A gente organiza a nossa estratégia em diferentes perfis de canais de varejo, né? Cada um deles com uma dinâmica diferente. E que faz com que esse resultado seja tão expressivo. Né? Então, para o resultado do ponto de venda, né? O resultado do B2B prosperar, você precisa ter um bom produto, né? Uma boa estratégia e uma política comercial. Né? Um bom relacionamento com os clientes, né? Desenvolver relacionamento com o cliente ao longo do tempo, afinal de contas eles são nossos parceiros de negócio. Né? Um bom trabalho de execução no ponto de venda, né? Isso foi um dos diferenciais também que a gente agregou ao à nossa estratégia. Né? Como se diferenciar num ponto de venda, como fazer os investimentos certos para se destacar numa gôndola tão concorrida. Né? E como, em paralelo, trabalhar com todos os formadores de opinião para que o consumidor vá a um ponto de venda com essa opinião um pouco mais formada e acabe optando pela compra, né, pela aquisição dos nossos produtos. Então, é uma estratégia coordenada aí de muitos atores. Né? Bacana. Legal. Posso? Pode. A minha pergunta de milhões, bilhão. Eu queria muito saber, Marcelo, em relação ao aporte, né, da XP. 250 milhões, golaço, né? E como que vocês se prepararam desde o início aqui na nossa conversa? Você falou muito sobre a Dux ser formada por um posicionamento de mercado. Qual foi a tese que vocês levaram e como vocês se prepararam a nível de gestão de empresa também? Legal, ótima pergunta. Bom, esse foi um assunto que sempre fez parte das nossas discussões, né? Para ser sincero, a gente nunca teve essa ambição declarada, né? De criar um negócio que atraísse um investidor e recebesse um investimento. Mesmo vindo do mercado financeiro. Mesmo vindo do mercado financeiro, né? Acho que a nossa trajetória sempre foi mais independente, né? A gente construiu um negócio que a gente acreditava, né? Um produto que a gente gostava e uma marca que a gente admirava. E o futuro não dava para prever, né? Só que ao longo do tempo, tanto por conta do crescimento do mercado, quanto por conta da nossa proeminência nesse mercado, né? Uma marca de destaque, com crescimento acelerado, cada vez mais chamando a atenção do consumidor, natural que esse tipo de abordagem começasse a acontecer, né? Então, já de alguns anos, a gente vinha sendo abordado constantemente pelo mercado, não necessariamente por investidores já interessados em investir, mas por pessoas, né, que participam, né, do mercado de investimentos financeiros. Né? E ao longo do tempo a gente vai amadurecendo essa ideia. Né? Sempre foi um assunto que a gente conduziu com bastante cautela, né, com muito cuidado, afinal de contas, é uma das decisões mais importantes de um negócio. E, enquanto isso, a gente continuou conduzindo o negócio da mesma forma, né? Sem mudar as nossas convicções, a nossa visão de futuro e esperando o momento certo para que esse encontro acontecesse. Né?
E mais ou menos na metade do ano passado a gente iniciou conversas com o XP Private Equity, que é o nosso parceiro atual, né? E essas conversas ao longo do tempo elas foram amadurecendo, né? E aí a gente, depois de uma reflexão bastante lúcida, a gente entendeu que finalmente havia chegado o momento da gente trazer um parceiro para o negócio, né? Então, foi uma decisão demorada, uma decisão muito bem pensada, né? E uma das principais decisões que a gente tomou como negócio, né? E felizmente acabou dando certo, né? Legal. Foi um encontro muito feliz, né? Que tem funcionado muito bem. A gente encontrou um parceiro que não só aportou, né, o investimento financeiro, que é importante para a continuidade do nosso crescimento sólido e acelerado, mas principalmente um parceiro que tem a mesma visão de futuro que a nossa, né? E que acreditou no nosso sonho e no nosso projeto, né? E que traz, além de uma contribuição financeira, também uma contribuição estratégica, né? Muito bom. Que complementa a nossa visão de negócio e faz com que a gente tenha uma trajetória aí muito próspera daqui para frente. Legal. O que né, enfim, eu não sei até onde você pode compartilhar, mas a partir do momento que você se abre, né, para ter um investidor, o que melhora e o que piora no dia a dia ali do gestor da operação? Eu acho que o que melhora, né, além dos benefícios óbvios, né? Acho que da maior robustez financeira, principalmente, e da contribuição estratégica que eles trazem também, mas acho que um dos principais benefícios é a profissionalização do negócio que um investidor como esse exige, né? Então, é a elevação dos níveis de governança que um negócio do nosso porte precisa ter, né? Com os ritos de governança, né? As agendas, os relatórios, os indicadores, né? A prestação de contas que antes a gente não tinha, né? E que isso, no final das contas, gera um trabalho, né? Exige um comprometimento ainda maior, mas com certeza traz um benefício muito positivo para a empresa, né? A empresa fica mais profissional, a empresa fica mais organizada, mais estruturada para se preparar para os próximos anos e os movimentos que vão acontecer ao longo dos próximos anos, né? Então, eu acho que esse é o principal benefício que um investidor como esse agrega para o negócio, né? E como, acho que eu não diria que é uma desvantagem, né? Mas é um efeito colateral, é que a gente passa a ter, não diria nem menos liberdade e menos autonomia, mas é uma liberdade agora compartilhada, né? Porque até aqui a gente nunca teve que se reportar a ninguém, a gente nunca teve que dividir as nossas decisões ou submeter as nossas decisões à aprovação de ninguém, né? E agora a gente tem, né? Então isso restringe um pouco a liberdade, né? O que não necessariamente é ruim, né? Porque uma opinião a mais na mesa de discussão com certeza contribui para uma decisão melhor. Então, mas acaba sendo um reflexo desse momento novo e diferente que a gente está vivendo. Legal. Muito legal. Queria te fazer uma pergunta também, aproveitar todo o seu conhecimento, experiência, em relação a como você enxerga a empresa claro, uma empresa menor ainda, o momento em que ela deve crescer ou versus ela realmente se organizar. Você falou muito, né, de KPIs, indicadores, e a gente está passando por isso em uma das empresas, e a gente escuta muito isso entre os empreendedores. Não é hora de organizar, é hora de crescer. Como você enxerga isso? Crescer versus organizar a casa? É aquela máxima, é ordem e progresso ou progresso e ordem? É isso aí. Olha, depende muito do momento do negócio, né, e das características de cada empresa, né? Eu acho que os dois caminhos são válidos. Para a gente precisou crescer primeiro, né? Porque a gente tinha enfrentado 3 anos de estagnação, né? A gente tinha esgotado as nossas economias, a gente não tinha mais recursos para investir no negócio. Então o negócio não podia esperar mais, né, para crescer. Então a gente teve que investir mais em crescimento primeiro, para depois organizar a casa, né? Então, a gente seguiu essa trilha. A gente cresceu bastante nos primeiros anos e depois a gente sofreu as consequências desse crescimento acelerado, né? Como todo negócio que cresce de maneira acelerada, né?
é um negócio que cresce sem processos, né? Ainda com a estrutura um pouco disfuncional e desequilibrada, né? Sem todos os sistemas e tecnologias implementadas para garantir eficiência e produtividade, né? É um negócio que acaba ficando ao longo do tempo ineficiente e improdutivo, né? Com margens comprometidas, só que com o crescimento que é importante para fazer um negócio pelo menos ter a tração necessária para depois poder endereçar os outros assuntos, né? Então, esse foi o caminho, esse foi a trilha que a gente seguiu. Eu acho que é mais prudente seguir o outro caminho, né? Se eu pudesse planejar um negócio do zero hoje, né, com os aprendizados que a gente teve, olhando em perspectiva, eu teria seguido o conselho do Dom, né? De buscar uma ajuda externa, né? Antes desses 3 anos, né? Eu acho que a gente apanhou muito sozinho, né? A gente poderia ter abreviado esse período acho que de incubação do negócio, né? Podendo ouvir conselhos de pessoas mais experientes que já viveram experiências parecidas, né? Enfim, então hoje acho que a gente pode contar, né, com essa nova profissão que tem surgido aí de mentores que se disponibilizam, né, para apoiar outros empreendedores, né, para ajudar outros negócios a crescer e a prosperar, né? Me arrependo um pouco de não ter recorrido a isso no passado. E, enfim, e se eu pudesse ter estruturado um negócio melhor desde o começo, entendendo quais são os processos ideais, os sistemas certos, né? Fazendo o investimento na estrutura antes de crescer, talvez isso tivesse facilitado um pouco o caminho, né? Mas os 2 caminhos são válidos, os 2 caminhos são possíveis. Muito bom te ouvir. Né? Você acredita que governança dá ROI? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que dá. Esse é um corte, hein, galera? E eu tava pensando aqui enquanto estava falando, a gente começou recentemente também a fazer um trabalho mais focado, né, nesse sentido, porque é aquilo, você cresce, até a hora que você fala, se não organizar vai dar merda, né, preciso fazer alguma coisa. E aí você começa esse trabalho, mas é um trabalho custoso, né? Tanto a nível de investimento, quanto de budget, como de tempo também, né? Do sócio, de energia. E eu fiz também essa pergunta porque realmente, assim, quando os sócios são mais voltados, poxa, olhando o crescimento, tem um pouco mais essa pegada comercial, aí você fala, poxa, eu tenho que organizar a casa, colocar novos processos, o time não está acostumado com isso. Mas no final do dia você sente uma paz no coração, né? De que as coisas estão caminhando com mais estrutura, mas não pode perder o ritmo do crescimento também, né? E eu acho que assim, o ROI do investimento em governança, ele não vai ser necessariamente visto na linha da receita, né? Acho que a linha da receita, se você investir em crescimento acelerado, você vai enxergar isso de uma maneira mais rápida, né? Mas eu acho que esse retorno mensurado, né? Ele vai se refletir mais na rentabilidade do negócio, né? E no valor do negócio. Acho que esse é o retorno que a gente vai acabar percebendo, né? Um negócio estruturado, né? Um negócio eficiente, com processos, com a governança adequada, ele é mais rentável e ele gera mais valor para o acionista, né? Legal. Então é aí que está o retorno, o real retorno desse investimento. Legal, muito bom. Vamos entrar um pouquinho no digital? Vamos. Né? E aproveitando, né, a gente está até falando da importância de você saber, né, e qual que é a estrutura adequada, né, e apropriada para o teu modelo, para o teu negócio. E muita gente nos pergunta, né, quais as ferramentas que a gente utiliza ali nas nossas marcas. E eu vou trazer algumas coisas aqui do nosso universo, né, até se quiser
complementar, se o Marcelo quiser trazer alguma coisa ali do que ele usa hoje, principalmente ali no B2B, né? Mas o jogo que a gente joga aqui é o digital, então eu trago aqui as ferramentas que a gente usa nas nossas marcas. Não quer dizer que são as únicas opções boas no mercado, né? Tem várias outras, mas de tudo que a gente testou ao longo do tempo e em todas as marcas, trago aqui as que melhor nos atende, né? Então hoje, quando a gente fala de plataforma de e-commerce, né, a gente utiliza a Shopify, tá? Já vi no mercado operação aí rodando bem ali com a Nuvem Shop, né? E obviamente operações maiores ali com a VTEX, mas hoje o que a gente utiliza é Shopify. Checkout, né? Você vai utilizar ali tanto o próprio checkout, dependendo da tua operação, se couber ali no teu orçamento, um Shopify Plus, tá? Agora, se for ficar com o checkout ali gratuito do Shopify, eu não recomendo. O que a gente usa nas marcas hoje é a Yamp, tá? É o melhor checkout que a gente encontrou até o momento. Checkout rápido, intuitivo, melhorou bastante a conversão, estrutura de recuperação de carrinho automática, tá? Gateway de pagamento, hoje a gente está utilizando a Dom Pagamentos, tá? Chama Dom Pagamentos, mas não é meu. E é um player aí relativamente novo no mercado, que foi muito bem indicado para a gente está testando na Denavita e até agora está fluindo muito bem e taxas super competitivas, né? Trouxe uma economia bem significativa para a nossa operação. Para você que joga o jogo do e-commerce, né? E é exatamente com você que eu estou falando, é importantíssimo você ter uma ferramenta para te dar acesso aos dados corretos, tá? Você não consegue tomar decisões certas em cima de dados errados. E hoje, se você não tiver uma boa ferramenta de traqueamento, de atribuição, um bom dash para te trazer dados estratégicos, você não consegue jogar esse jogo o nível de jogo que está sendo jogado hoje no digital, né? Então hoje a gente utiliza ali a Solomon, que é uma ferramenta de atribuição, de traqueamento, para a gente conseguir enxergar first click, last click, a jornada, né, do cliente, para a gente tanto alimentar nossas campanhas com informações, com dados corretos, de otimizar as campanhas, melhorar a performance das campanhas, e nós mesmos, enquanto gestores, podermos tomar melhores decisões enxergando informações corretas. Eu estou falando isso porque, se você não sabe, hoje até 40% dos dados que você consegue enxergar ali nos gerenciadores estão incorretos, tá? Então você precisa de uma ferramenta para fazer esse traqueamento e de atribuição. E a gente utiliza a Solomon, tá? E ainda em dados, para você ter essa visibilidade, né, e enxergar informações importantes para você tomar decisões estratégicas, a gente utiliza uma outra ferramenta chamada PlanD, tá? Que é o BI ali mais completo. Você consegue customizar esse BI também para trazer informações estratégicas ali para você. Outro ponto muito importante é a questão de logística, né? Quando a gente fala hoje do digital é entrega, é a experiência do cliente. Experiência do cliente é tempo de entrega, preço e prazo, né? E hoje a gente trabalha com um operador chamado Stoca, tá? Nas nossas marcas, que nos atende ali muito bem. Ferramenta de influenciadores, eu passo para Carol. Vamos lá. Com certeza, uma das trações da marca, né, toda a parte de criação de comunidade, vem também do trabalho com influenciadores. E aí eu gosto muito de utilizar a Pileia, porque eu falo muito, né, dos fundadores, os meninos são gênios, assim, são realmente movidos a dados. Então, hoje a gente tem uma plataforma que ela faz toda a gestão, todo o split dos influenciadores e a gente consegue mensurar exatamente todos os números do influenciador. Seja o produto que ele converteu, o número de acessos, o CAC, ROI, todas as métricas, né, as sílabazinhas do e-commerce que são importantes para a gente ter melhores também decisões em qual influenciador eu continuo a investir, qual influenciador é importante para a minha descoberta de marca, consideração, conversão. Então a Pileia é uma excelente plataforma para isso e eu também trago uma plataforma que é para o modelo de afiliados, onde eles já te plugam com mais de 15 mil afiliados para você conseguir realmente realizar ali um novo canal e potencializar
potencializar a sua marca, um novo canal de vendas, que é a Mais Afiliados. E a gente também não pode deixar de olhar para o crescimento orgânico da marca. Então, fazer o trabalho, que eu brinco que é um trabalho de repetição, um trabalho de constância, mas que traz frutos também, que é o trabalho de SEO. E aí a gente tem a Implementa, que nos ajuda com todo esse trabalho, construção de blogs, palavras-chave. E mais alguma? Acho que é isso, né? Alguma ferramenta? Olha, Alguma tô aqui dica tomando extra? nota. Então tá bom. Pegando Então, essas galera, referências aqui. Legal. anota. Poxa, aí, Pós-venda. ó, tá vendo? O problema do pós-venda Um é amigo o quê? não ter. Não ter pós-venda. Tem um amigo nosso, Caio Carneiro, ele fala, Dom, o maior problema das empresas em relação à pós-venda é não ter pós-venda. Né? E assim, pessoal, eu bato muito nessa tecla, porque hoje o jogo, eu estava até falando aqui com o Marcelo antes da gente ligar a câmera, hoje o jogo do digital é retenção. É LTV, o CAC você tá sentindo? Eu falei retenção, recorrência, LTV, tá na mesma caixa ali. E todos são igualmente importantes, porque com o CAC ficando cada vez mais alto, né? Você deve estar sentindo isso e não vai parar, né? Vai aumentar cada vez mais. Se você não consegue fazer um bom trabalho de retenção ali, de recorrência, de LTV, a sua operação online está com os dias contados. Né? Então é muito importante você olhar para isso. A gente tem dados aí também que um cliente que compra de você não só uma vez, mas até 3 vezes, você consegue vender 3 vezes para ele, aumenta em 70% a probabilidade dele comprar várias vezes de você ao longo do ano e se tornar um cliente fiel. Tá? Então você tem que buscar essas 3 vendas ali, e uma boa ferramenta, um bom trabalho de pós-venda é muito importante, fazer um bom trabalho de cashback, de giftback. Para isso a gente utiliza uma plataforma chamada Zop. Tá? Um bom CRM hoje também, o trabalho, assim, empresas que estão jogando um jogo alto, né? um jogo ali profissional, o que eu vejo diferenciando, né? Uma que está tendo uma performance um pouco melhor do que a outra, está muito no nível de trabalho dentro do CRM. Tá? E hoje, além da Zop, que tem ali parcialmente essa função, a gente utiliza a Reportana também, né? Que tem umas funções legais ali dentro. Então aí estão algumas dicas para você ter uma estrutura para você poder ser competitivo aí na hora que você for pro digital. Só um ponto importante também, a gente vê isso nas nossas marcas, e o Rony, né, trouxe isso no Brand Legacy também, que nos dados dele custa 8 vezes mais caro vender para um novo cliente do que para o mesmo cliente. A galera tá fazendo aquisição bem feito muitas vezes e deixando de reter esse cliente. Eu cometi esse erro também na Biziu no início, primeiro ano de marca, era só aquisição, achava que a retenção tava boa. Depois a gente foi aquele sonho do empreendedor, vamos recuperar a base. E aí, gente, para recuperar a base, é gastar de novo, investir de novo na aquisição do cliente. Então, olhem para isso com cuidado, apliquem as estratégias. Todos os links das plataformas estão aqui na descrição, assim como o do Brand Legacy. E não esquece de compartilhar muito esse episódio e se inscrever aqui no canal, porque toda terça e quinta, o empreendedor que realmente está nesse jogo, vivenciando, compartilhando aqui com você as melhores estratégias. Boa. Marcelo, qual é o teu cargo hoje dentro da Dux? Hoje eu sou diretor de experiência do cliente. Dux, desculpa. Diretor de experiência do cliente? Exatamente. Uau! Ah lá, tá vendo? Se eu não pergunto, a gente deixa passar. Não é falar de experiência de cliente, uma das pontas mais importantes, né? Inclusive do e-commerce, de tudo, da marca, né? Total. E hoje, Marcelo, com a tua experiência, apesar de você não estar dentro desse departamento, o que você enxerga que tem sido importante para a boa performance da Dux no digital? Que tem sido importante, eu acho que é uma combinação de todas as estratégias que compõem o ecossistema digital, né? Tá. Não tem como ser diferente. Então, um investimento em mídia, em CRM, né? O correto uso de todas as ferramentas de maneira integrada, né? Para que a gente consiga fazer uma leitura do nosso consumidor, uma mensuração dos nossos indicadores, né? E um trabalho com influenciadores digitais. Então, no final das contas, é cumprir a cartilha do digital, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? Mas que existem diversos recursos que podem apoiar nessa estratégia, né? Então, acho que é a amarração, a conexão entre todos esses
essas ferramentas, né, do ambiente digital fazem com que a gente consiga obter bons resultados na nossa venda direta, né? Legal, legal. E você consegue compartilhar dentro disso algo que foi feito dentro desse trabalho que gerou um resultado ali acima da média? Talvez algum acerto com influenciadores, talvez algum acerto dentro do trabalho de CRM? Eu acho que o nosso principal trabalho dentro do digital sempre foi o trabalho com influenciadores, né? Então, nós somos uma das primeiras marcas que iniciou esse trabalho de uma maneira planejada, organizada, com modelo de negócio, com um incentivo por conversão, né? Mas hoje não só olhando só para conversão, mas também olhando alcance, mensurando outros indicadores além do indicador de conversão, né? Perfeito. E com o tempo a gente foi cada vez mais sofisticando e amadurecendo esse trabalho, né? Hoje a gente tem uma plataforma própria, né, que acompanha a performance dos nossos influenciadores, Muito né? legal. É uma plataforma que permite não só o controle, mas a escalabilidade da estratégia, né? Que a gente tem um desafio grande aqui de comunicação com toda essa comunidade de influenciadores, né? Para que a gente possa comunicar as nossas novidades, capacitar os nossos parceiros, a saber divulgar os nossos produtos, né? A saber falar sobre os diferenciais da nossa linha. Então hoje a gente tem aí mais de 1.500 influenciadores na nossa base. Que legal. Então é um trabalho que une estratégia, tecnologia e relacionamento. Afinal de contas, a gente está lidando com uma comunidade de parceiros que também desenvolve um relacionamento com a marca, né? Então a gente tem um trabalho aqui de relacionamento, de proximidade, para estar constantemente falando com esse nosso parceiro, né? Trazendo ele para próximo do nosso negócio. Então a gente faz eventos, agendas, de trazer os nossos principais parceiros para conhecer a nossa fábrica, né? Conhecer a nossa operação de perto. Então acho que todos esses esforços, né, somados fazem com que a estratégia de influenciador hoje seja o nosso principal diferencial dentro do ambiente digital. Muito legal. Não, assim, é muito difícil você encontrar um influenciador no mundo, né? Wellness, fitness, e que não consome e você não vê lá fazendo Dux. Eu já tava aqui na cabeça, sem dúvida, mais de 1.000 influenciadores, fácil. E vamos aproveitar esse momento aqui também para gerar valor ali pro pessoal de casa. Vamos. Traz pra gente você, Carol, o que você acredita ali que é o básico para o empreendedor conseguir fazer um bom trabalho com influência? Tá. O básico, entender as oportunidades dentro do seu público. Então, isso é extremamente importante. E aí você consegue, né? A gente fala nichar, clusterizar, ter diferentes personas, diferentes públicos para você alcançar, mas desenhar, né, essa comunicação e o tipo de produto. Então, se tem um portfólio grande, nem todo produto vai comunicar com o mesmo influenciador, vai dar certo. Às vezes um vai dar um ROI de 10, outro não vai dar conversão. Então, acho que é muito importante essa mentalidade de conversão, que é o que a gente também sempre olhou. É claro, né, que, poxa, constrói brand, eu brinco que é o branding vendendo através do trabalho de influenciadores, mas você desenvolver essa mentalidade de eu preciso, dentro do meu time de influência, conseguir gerar uma receita mesmo para minha marca e olhar as métricas de conversão, acompanhar esse trabalho. Então, no final do dia, o trabalho de influência é sobre você conseguir mapear muito bem esses nomes de influenciadores, conseguir desenhar uma estratégia, então qual o budget que eu tenho, qual o investimento e como eu vou trabalhar e sair um pouco dessas verdades absolutas do mercado de, poxa, só investe em microinfluenciador porque microinfluenciador converte mais. Cara, depende. Tem um influenciador macro que vende muito. E se você fizer uma estratégia casada com mídia e souber aproveitar todo este funil de construção, você converte, assim como também um bom trabalho, uma gamificação com micros, você gera muito conteúdo para sua marca, muito valor, consegue gerar venda, potencializar com a mídia. Então, o trabalho de influência é coração do negócio. Eu gostei muito de ouvir você falar que vocês sempre fizeram interno, a mentalidade que eu tenho. Claro que a gente vai ter agências parceiras, vai ter assessorias, mas você é core, é coração
do negócio, o trabalho de influência constrói comunidade, gera aquisição, retenção. Então, pensar em toda essa estratégia e desenhar ela e conseguir ter consistência, frequência, negociar muito bem. Então, hoje, poxa, tem influenciadores que tem marca que paga 100 mil, que de repente numa proximidade, num relacionamento, uma negociação, você começa pagando 20 mil. Então, isso já te dá ali uma chance, né, de erro ou acerto muito mais positiva. E aí é manter esse relacionamento, e eu brinco que construindo o teu banco de dados mesmo de influência para entender qual é o teu time, sabe? Qual é o teu time vencedor, qual é o teu time para o seu produto curva A, qual time vai fazer um lançamento com você. E para além, né, de post no feed, stories, o influenciador, ele tem comunidade, te ajuda a construir tua comunidade quando você também tem bons conteúdos, bons produtos, e inclusive te ajuda a lançar produtos e entender ainda mais o consumidor. Então, assim, é ouro do negócio. E aí, Marcelo, pedi uma contribuição sua também. Claro. O que mais você enxerga dentro de influência? Acho que você já falou tudo, né? Mas é isso mesmo. Acho que tem que... É uma estratégia que você precisa entender muito bem a dinâmica, né, do universo de influenciadores e para conseguir jogar esse jogo. Né? Então, tudo isso que você comentou é muito relevante mesmo. E com certeza é uma estratégia muito assertiva, né? E muito bem sucedida. Legal. E eu estava trazendo aqui, né, batendo nessa tecla de recorrência, de LTV. E você hoje está à frente ali da parte de experiência do cliente. Sim. Que está diretamente relacionado à recorrência, né? Com certeza. O que você acredita hoje que é o diferencial da Dux em relação à experiência do cliente? Muito bem. Bom, esse é um trabalho recente, né? Eu assumi a área recentemente. Tá. Na verdade, eu não assumi a área, eu construí a área recentemente, né? Eu criei a área para que a gente pudesse ter uma visão completa de toda a nossa jornada do cliente, de todos os nossos clientes, né? Não só os nossos consumidores, mas todos os nossos parceiros revendedores, né? E dessa forma garantir que essa jornada seja mais positiva, consistente e memorável possível, né? Isso envolve desde os primeiros contatos que esse cliente tem com a marca, né? Seja um consumidor que conhece a marca no ambiente digital através de um anúncio em mídia, né? Ou um lojista que recebe uma visita de um vendedor, né? Até a experiência final, que é a experiência do pós-venda, né? Passando por navegação quando é no site, ou uma negociação quando é uma loja, né? A experiência de fechamento de um pedido, a experiência de recebimento desse pedido, né? O unboxing, a experiência de consumo desse pedido, né? E a experiência de pós-venda, se necessário, né? Então, todo esse trabalho garante que o cliente tenha uma experiência completa ao longo de toda a jornada, né? E é preciso ter esse olhar multidisciplinar, porque essa jornada compreende vários departamentos da empresa, né? Então, todas as áreas da empresa, de alguma forma, impactam a experiência do cliente, né? E, no final das contas, um cliente satisfeito, né? Um cliente que tenha uma experiência positiva, ele é um cliente que tem uma maior probabilidade de continuar sendo seu cliente, né? Então, o investimento na experiência do cliente é a que vai mais gerar um efeito em retenção, né? E em recorrência, porque não basta você ter um bom produto, uma boa distribuição, uma boa comunicação. Se você não garantir que a experiência seja positiva ao longo de toda a jornada, esse cliente talvez não volte, né? Se você tem tudo isso e uma experiência boa, as chances desse cliente ser um cliente recorrente, né, e mais rentável para o negócio são muito maiores, né? Então, é por isso que a gente fez esse movimento, né, estratégico como companhia, e que a gente já está vendo muitos resultados positivos e pretende ver ainda melhores. Legal. E você comentou que você construiu recentemente, né, essa área dentro da Dux. Agora, eu também sei que vocês são fortes em tecnologia, né? Eu acho que ano passado eu participei da entrevista com uma pessoa do teu time, né? É mesmo? E a gente estava procurando um BI, né?
E eu lembro que conversando com ele, enfim, batendo papo ali, né? Fazendo algumas perguntas. E ele comentou que vocês tinham um time super robusto ali dentro da área de TI. Eu não lembro o número agora, mas não sei quantos BIs ali e tal. E eu falei, caramba, né? A parte de tecnologia e de dados eles levam a sério ali na Dux. Hoje, você consegue calcular o ROI, né? E o quanto impacta na lucratividade da empresa esse investimento na experiência do cliente? Porque assim, a gente sempre, né, tá pensando, refletindo, fazendo conta, tal, poxa, preciso melhorar a experiência do cliente, tá? Só que minha margem aqui tá apertada. Eu vou apertar mais, espremer mais ainda, né, para melhorar uma embalagem ou, né, mandar um brinde ou fazer uma experiência. A gente sabe que é importante, mas precisa investir para melhorar essa experiência do cliente. A gente sabe que, no geral, não é brincadeira, né? Você conseguir manter ter uma boa lucratividade com uma empresa de suplemento aqui no Brasil, né? Fora todos os desafios, o tanto de imposto que a gente tem aqui. Como que você equilibra, né, qualidade do serviço, experiência do cliente, lucratividade? Ou você tem visibilidade real de quanto uma melhora o resultado da outra? É difícil mensurar, né? Até porque o impacto do investimento em experiência do cliente vai se manifestar em vários indicadores ao mesmo tempo, né? Você vai ter um cliente, você vai ter uma receita maior, um cliente comprando mais produtos, mais vezes, com maior frequência, então isso impacta em taxa de conversão, né, em taxa de retenção, em ticket médio, em rentabilidade. Então são vários indicadores que são impulsionados pela experiência do cliente. No final das contas, não tem como você dissociar qual foi o real efeito do investimento em experiência do cliente, né? Entendi. Mas, e também, como eu comentei, é um trabalho que está no começo e os nossos primeiros desafios é coletar os indicadores para a gente conseguir mensurar, né, acho que o resultado das nossas ações, né? Mas eu acho que não precisa... Claro que é sempre importante a gente ter indicadores para basear as nossas decisões, né? Para mensurar aqui se está funcionando ou não o que a gente espera, né? Mas para a experiência do cliente, acho que o resultado ele acaba sendo até um pouco intuitivo, né? Afinal de contas, nós somos clientes em nosso dia a dia. Então a gente sabe o quanto que uma experiência positiva gera resultado, né, como cliente. A gente sabe quando a gente vai num restaurante e é bem atendido, a gente volta nesse restaurante. A gente sabe quando a gente tem uma experiência no digital fluida, né, sem atritos, que a gente consegue fazer uma compra de maneira ágil, o recebimento acontece dentro do prazo, o produto vem em boas condições, o produto é de qualidade e a gente se torna um cliente fiel, né? Então, com base nisso, a gente tem que acreditar que o investimento em experiência do cliente é rentável, né? Talvez ele não seja mensurável, o resultado dele não acontece de imediato, né? Porque é uma construção de longo prazo, mas eu não diria nem só que ele é rentável, ele é necessário para a sobrevivência de qualquer negócio, né? Principalmente nos dias de hoje. Então, precisa investir em experiência do cliente obrigatoriamente, né? E aí você vai tentar mensurar com os indicadores que puderem ser calculados, né? Mas existe um intangível, um subjetivo aí que você nunca vai conseguir capturar. Legal. Perfeito. Lições do empreendedor? Eu queria perguntar sobre o segundo semestre. Como que você está enxergando o segundo semestre e se preparando para ele? E se, na tua opinião e experiência, o empreendedor aí pode ficar otimista? Olha, acho que o empreendedor, por definição, é otimista, né? Tem que ser, né? Mas, de fato, o segundo semestre tem grandes expectativas, né? Para o nosso negócio, é um semestre de sazonalidade mais forte, né? Porque antecede verão, né? Que tem um efeito no consumo do suplemento. Então, historicamente, o segundo semestre é sempre mais relevante, né? no nosso faseamento de receita. Então a gente tem grandes expectativas, né? A gente está se preparando já para ele.
Afinal de contas, a gente já está no segundo semestre. E só que o movimento mais forte acaba acontecendo mais ali no finalzinho do terceiro trimestre e começo do último trimestre. E para o nosso segmento, a gente tem aqui alguns acontecimentos importantes que acho que vão definir bastante a dinâmica do mercado. Principalmente um marco regulatório importante que está entrando agora, né? Uma nova legislação da Anvisa, que exige um processo muito mais rigoroso por parte das indústrias, né? E que vai mexer aqui as estruturas do setor, né? Então, além do período de sazonalidade, né, das incertezas macroeconômicas, das incertezas políticas, né? Para o setor de suplemento ainda tem esse evento adicional aqui, que é uma mudança regulatória importante. Então, a gente tem conversado bastante internamente com o nosso time sobre a importância do segundo semestre. A gente está muito bem preparado para os desafios que estão por vir, mas a gente continua bastante confiante, né? É um ano que... Já sei para onde foi o dinheiro da XP. Foi para teste de estabilidade. 300 por... exatamente isso. Parte, os testes de estabilidade são um desafio novo que surgiu aí para a indústria. Não só um desafio operacional, mas um desafio financeiro, porque exige um investimento relevante. Mas que no final das contas, assim, claro que é um baque, né? Mas a médio e longo prazo eu vejo com ótimos olhos. Eu porque também. Precisava dessa limpeza aí no mercado. Eu também vejo. É engraçado, o cosmético há muito tempo já. Já passou por isso? Já. O cosmético tudo é notificado, inclusive registrado. Tem produto que é grau 2. Por exemplo, protetor solar. Você não lança um protetor solar sem 6 meses de teste. Eu também vejo com bons olhos. Eu acho que era necessário, né? Ter acho que esse aumento no rigor, né? E nos protocolos de segurança alimentar, né? Porque é um setor que está crescendo, né? Alcançando um público cada vez maior, né? E no final das contas é um produto que impacta a nossa saúde, né? Um produto que não é alimentício, né? É um produto de ingestão. Então é importante ter um aumento nos critérios de qualidade, de rigor. Por mais custoso e trabalhoso que seja, no final das contas gera um benefício para o consumidor e principalmente para o setor. E está sendo muito bonito, assim, ver, né? Porque eu digo no sentido de conscientização de mercado, igual a gente falou aqui no começo, antes suplemento era de maromba, né? Hoje, poxa, idosos, né? Que tem crianças suplementando, gestantes, quem quer viver mais. E a gente olhar e ver, assim, essa possibilidade de poder viver mais e melhor e fazer parte, né? Dessa história com produtos, com empenho, empreendendo nesse setor. É isso que a gente enxerga, né? Que é o surgimento aí de novos consumidores que finalmente estão vendo no suplemento benefícios percebidos para a sua saúde, né? Então todo mundo se preocupa com saúde, né? Principalmente nos dias de hoje, depois dos eventos que a gente enfrentou aí de pandemia, né? E os impactos que ela causou globalmente. E o suplemento sempre foi um produto que entrega benefícios para a saúde, né? Então agora a gente tem visto o surgimento desses consumidores que não são só aqueles consumidores mais acostumados com o suplemento que estão começando a aderir ao consumo da suplementação também. Então, para a gente é uma oportunidade de crescimento e uma responsabilidade de contribuição para a saúde de toda a população. E assim, e as empresas maiores, né, como a Dux, elas conscientizam o mercado. Então, no final do dia, assim, vocês abrem portas também para muitas outras, né, para esse mercado crescer e para o consumidor também, poxa, né, viver mais, suplementar. Então, realmente é muito legal ver toda essa curva de conscientização. A gente não vive mais numa bolha, né, que suplementa. Mais e mais pessoas e tomara que a gente, né, daqui 5 anos esteja vendo um outro movimento ainda maior. Hoje em dia eu acho que meu pai não acha mais que o whey é bomba. Que bom. Primeira vez que viu o pote de creatina ali, fica, o que você tá tomando, moleque? Então vamos para a última pergunta e talvez uma das melhores perguntas aqui para quem está nos acompanhando. E essa pergunta vai para os 3. Pô, tá? Legal. Para cada um trazer ali sua opinião. Começando pelo Marcelo. Se você fosse começar, Marcelo, uma marca do zero hoje,
né? Vamos falar que a XP comprou a Dux 100%, você está começando, mas que não tem ali um contrato de não compete também, que você possa fazer qualquer coisa. Se você fosse começar do zero uma marca hoje, com pouco recurso, mas com todo o conhecimento que você já adquiriu. O que você faria de diferente? Qual que seria o seu primeiro passo? Pergunta complexa. Olha, acho que meu primeiro passo para criar uma marca do zero preciso pensar um pouco mais. Legal. Se alguém puder responder à minha frente aqui, claro, enquanto eu penso. Não, e é de fato uma pergunta difícil, porque existem inúmeras variáveis, Sim. né? Qual que seria o nicho, né? Né? Eu teria sócio? Não teria? Acho que eu tenho uma Quanto que eu resposta. teria de- Tem. Se eu fosse começar uma marca do zero hoje, qualquer negócio do zero, eu buscaria garantir que eu teria um pleno domínio das ferramentas de inteligência artificial. Acho que são novos aliados para qualquer negócio hoje, né? Acho que o caminho pode ser muito mais facilitado e acelerado se a gente conhecer tudo que a inteligência artificial pode proporcionar hoje, né? Sabendo que ela não substitui o conhecimento humano, né? Ela potencializa o conhecimento humano. Então, eu acho que eu iria por aí. Não esperava essa. Eu, Carol, vou trazer um pouco do lado assim empreendedora e depois na prática de negócio. Eu iria para um negócio que eu tenha paixão, porque eu vejo que demanda uma energia brutal. Por mais que a gente tenha, né, hoje, assim, tenha a experiência, tenha a bagagem, possa contar, né, com quem também já percorreu esse caminho, envolve muito empenho para você fazer um negócio dar certo, assim, fora de série, né? Quando falam que não tem romantismo no empreendedorismo, não tem, são noites sem dormir, é uma energia, assim, fora da curva, dias difíceis, então eu iria para um negócio que de fato tivesse uma paixão envolvida, porque eu sei que precisaria dedicar, assim, toda a minha energia para aquilo, principalmente do zero, que é atração, né? Essa atração. E hoje, eu, Carol, investiria, né, começaria uma marca no digital, no e-commerce, e faria o que eu sei fazer de melhor, que é esse trabalho de influência para conseguir criar um storytelling, uma narrativa e fazer o produto hypar ali no mercado, e aí depois continuar. Seria esse caminho. Legal. E no meu caso, é interessante, né, a diferença aí entre as respostas, né, o que cada e aí eu ia te pedir ajuda com as AIs. Uma das coisas era ligar pro Marcelo, né? Ligar pro Marcelo. O que você tá fazendo aí de AI? Mas eu pensaria, primeiro passo, né, começando uma marca do zero. Eu pensaria em validação rápida, em conseguir ter uma proposta de valor única e escala, né? Isso são coisas que vêm na minha cabeça. Eu não começaria criando um produto. Eu acho que a partir de tudo que eu tenho visto, né, no mercado e tudo que eu tenho aprendido também com as nossas marcas, eu faria um caminho diferente. Eu pensaria em construir uma comunidade primeiro. Eu identificaria um problema. E eu construiria uma comunidade em torno desse problema. Eu iria para as redes sociais, para um TikTok, para o Instagram, para o WhatsApp, gerar conteúdo relevante em torno desse problema para atrair, né, as pessoas, para engajar as pessoas, para criar conversas com essas pessoas, entender o que elas querem, né? E só aí eu criaria um produto, né? E não seria qualquer produto, seria um produto com uma proposta de valor clara, com margem, com recorrência, e que realmente resolvesse um problema relevante, né? E aí eu venderia para a comunidade que eu criei. E aí, uma vez validado,
Aí eu olharia para a escala através do que a gente faz de melhor, né? Que é o digital, que é performance, tráfego, influência, marketplace. Mas eu acho que eu acredito muito nisso, sabe? Que não é sobre criar um produto e depois correr atrás de cliente. Eu acho que o jogo hoje em dia está mais em você criar uma comunidade e vender para essa comunidade. Muito legal. E isso, assim, só para completar, é muito interessante porque se fala muito do creator economy, né? Dos influenciadores criando marcas, mas eu acho muito fascinante e gosto de abrir, assim, a mente mesmo de muitos empreendedores que a gente pode também fazer esse trabalho de usar, né? Toda essa força de creator economy e vários influenciadores para impulsionar a nossa marca. E é muito legal quando o empreendedor consegue ser o influenciador, consegue ser o rosto da marca, mas não é o único caminho, né? Marcas gigantescas, na verdade, utilizam muitos e muitos influenciadores e vários rostos ali da marca para crescer. Então, essa diferença, assim, tem oportunidade sim no influenciador que vai se tornar um empreendedor e pode ter sua própria marca, mas uma oportunidade enorme para a gente dentro do mercado de influenciadores, criadores de conteúdos, para alavancar muitos negócios também. Boa. Show? Marcelo, eu queria te agradecer também, pela disponibilidade, pela entrega, foi animal. Eu acho que é o episódio mais longo que a gente fez em 2 anos e meio. Então, poxa, muito conteúdo bacana, né? Muito insight aqui. É importantíssimo para quem está nessa jornada de construção de marca. Então, obrigado mais uma vez pela participação. Pô, e pessoal, pelo nível de entrega. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Foi um prazer passar essa manhã aqui super agradável com vocês. Papo muito bom. É sempre aprendizado para mim também, porque as perguntas me fazem refletir, né? Legal. E, enfim, muito legal também conhecer o trabalho de vocês e poder conectar aqui, né, o nosso negócio com as estratégias de vocês também, né? Apresentar um pouco da nossa história para a comunidade de vocês. Então, sempre um privilégio poder participar desse tipo de interação. Então, obrigado pelo convite e aguardo os próximos. Muito bom. Vamos comemorar o Bi, né? Quando bater o Bi, a gente chama. Esse episódio, muito, 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 com todos os empreendedores, donos de marcas, quem anseia por empreender, nos ajudem, né? Aqui a nossa comunidade também a chegar em mais pessoas. E não se esqueçam de se inscrever. Pode concluir, amor. É isso. Marcelo Pacífico no Made in Brasil. Aê!